prefeito Mário Hildebrand, seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Alexandre. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, né? Não dá para fugir. Há uma convocação do Alexandre José e Alexandre Pereira. Então, não, dos Alexandre não dá para ao quadrado, né? Não dá para fugir. Não dá para fugir, não. Bom, prefeito, de fato, novidades sobre a atitude, informações, ações que o governo vai fazer para dar mais segurança aos nossos alunos nas escolas de Blumenau. Então, como todos têm nos acompanhado, Alexandre, nós temos um modelo de trabalho de plano de contingência para enfrentar os grandes desafios aqui na cidade de Blumenau. Temos o plano de contingência para enchentes, para deslizamentos, para greve de caminhoneiro, para a questão de incêndio em hospitais, incêndio em escolas, pandemia. Então, nós temos os planos estruturados e preparados para que nós possamos trabalhar de forma coordenada e organizada para enfrentar essas ações. E essa situação que nós vivenciamos no dia 4 de abril, desse monstro entrando nessa creche, não é diferente. Nos estruturou e nós nos mobilizamos para que a gente tenha também um plano de contingência que traga as nossas obrigações e ações para isso. Volto a dizer, se acontecer alguma coisa na creche onde o Alexandre José é diretor, qual é a providência que ele vai tomar? Ele vai ligar para a polícia? O que ele vai fazer com as crianças se o elemento está dentro da creche? Ele vai fugir? Vai lutar? Vai se esconder? Qual é a alternativa em relação a esse processo? E aí não é o diretor. Toda a equipe que trabalha precisa estar estruturada para isso. Professores, as crianças têm que estar preparadas para isso, os adolescentes, os jovens têm que estar preparados para isso nas escolas maiores. Então, há toda uma necessidade de organização estrutural em relação a isso. Como é que nós vamos avisar o professor lá dentro da sala de aula que está tendo um ataque sem assustar a sala inteira? Né? Então, vai ser um aviso sonoro? E onde o próprio bandido já sabe que toda a escola sabe, ou vai ser um aviso silencioso como nós planejamos dentro desse processo, que é uma luz que vai piscar dentro da sala de aula. Então é toda uma estruturação e uma organização que vai nos dar a condição de que a equipe esteja preparada para que o impacto seja zero ou o menor possível dentro do processo de vitimização ou de vítimas nesse atentado. E claro, ao mesmo tempo, nós já estamos instalando câmeras de monitoramento nas entradas e saídas e, ao mesmo tempo, botão de pânico. Esse botão tem que ser acionado. Mas quem vai acionar o botão? A criança? O professor? Qual é o professor? Então, todo professor teve um susto, vai lá, aperta o botão. Aí a polícia vai correr a cidade inteira o tempo todo. Perfeito. Então, tem que ter toda uma organização para que cada um saiba a sua responsabilidade em relação a esse processo. Ah, mas é o diretor. Se o diretor não está na unidade, quem é o responsável? Então, o plano de contingência vai fazer a capacitação lá na creche ou na escola, onde o Alexandre José é diretor, e vai organizar isso com toda essa equipe. Ou seja, nós não temos uma tarefa fácil. As unidades nossas, mais as conveniadas, são 154 unidades que precisam dessa capacitação individual, seguindo esse esqueleto, eu diria, essa espinha dorsal que foi preparada para atender essa situação. Então, escolas públicas. Públicas. Somente que pertencem ao município brunauense, ou seja, à prefeitura. No primeiro momento, escolas públicas e as conveniadas. Né? Nós temos OSCs e próprias, algumas privadas, que têm convênio com o município, onde nós normalmente temos lá talvez até metade das vagas compradas. Então, com essas, nós também vamos fazer o plano de estruturação em relação a isso. E, claro, isso se soma a essas outras ações que nós já temos. Os vigilantes nas nossas escolas, são 150 pontos de vigilante para 130 unidades escolares, mas, prefeito, por que 150 se vocês têm 130? Tem unidade que é maior, que precisa 2 vigilantes, né? Então, de acordo com essa situação. Equipe multidisciplinar, psicólogo e assistente social, trabalhando efetivamente também no cuidado das crianças lá na escola. Mas que criança? Vamos atender todas as crianças? Não. Nós vamos atender as crianças que o professor e o diretor entender. É a criança que é violenta, é agressiva, ou ela tem uma situação de bullying na escola, que ela precisa ser acompanhada e monitorada para que essa criança não seja uma agressora do futuro. Nós queremos evitar que isso aconteça como aconteceu em Cambé, né? Onde um jovem lá que disse que sofreu muito bullying na escola foi lá, decidiu matar 2 adolescentes, Perfeito. 2 jovens na escola. Então, esse trabalho também precisa ser executado. Além das câmeras de monitoramento que nós estamos instalando já e o botão de pânico que já está também em fase de instalação. Então, são essas as ações, somado-se muramento e cercamento também precisa ser melhorado. Inclusive, nós tivemos uma cobrança em algumas unidades, nós estamos tirando alguns muros e botando
cerca alta, né? E aí há uma cobrança, houve cobrança inclusive da comunidade e tal. Nós estamos seguindo rigorosamente a recomendação que está sendo colocada pela Polícia Militar. É a Polícia Militar que está nos orientando em relação a esse processo de muramento e de cercamento nas unidades escolares. Prefeito, como são as coisas, né? As mudanças de comportamento, ações como essa, no dia 5 de abril, nesse CI da Rua dos Caçadores, no bairro Velho, em Blumenau, 4 crianças perdendo a vida. E diante dessa situação, o senhor que é sempre uma pessoa muito humana, muito sincera, muito sensível às situações que acontecem, não só aqui na nossa cidade, mas fora dela mesma, a gente tem saudades. Se tivesse tomado atitude antes, eu sei que não adianta chorar o leite derramado, mas foram vidas que foram ceifadas, 5 vidas lá, em saudade. Se tivesse tomado atitude lá, quem sabe tivesse mudado lá, legislação que está sempre para ser mudada também, agora, prefeito, talvez as atitudes seriam outras agora, ou o senhor não concorda? Eu acho que a legislação, a mudança da legislação, o aumento de pena, ela é um dos processos que você vai trabalhar para inibir com que pessoas como essa cometam esses atos, né? Mas ela não é a solução por si só. Há todo um trabalho que tem que ser feito em relação a isso. Mas, infelizmente, nós temos legislação hoje em alguns países mais rigorosas e ainda assim existe o bandido, existe o meliante. Vamos pegar os Estados Unidos, ataques, né? exatamente. Os ataques nos Estados Unidos. É o país que mais teve, talvez onde teve a origem esse tipo de ataque e que lá a mobilização da polícia dos Estados Unidos é rápida, eles têm um investimento gigantesco, eles consideram ato terrorista, inclusive, esse tipo de ação. Então, as penas são altíssimas e ainda assim continua tendo, né? Então, a pena é um processo, mas a pena, além de ser um inibidor, mas ela também é um instrumento, eu diria assim, de conforto para as famílias que sabem que este monstro, né, não vai mais voltar para a rua, né? Porque você imagina o seguinte: esse monstro de saudades, ele pegou 329 anos. Quanto tempo ele vai ficar? Não, é que eu tenho falado aqui, Né? 30 anos no máximo, menos ainda, né? Então, quanto tempo? E aí ele vai sair ele tem 20, eu acho agora, vai sair com 50 anos, né? Sim. Na nossa idade, Sim. vamos falar nossa Sim, idade aqui, sim. né? E vai sair ainda com todo o vigor físico, com toda a capacidade de sair cometendo atrocidades por aí. Eu acho que, Então, acho que a esse tipo pergunta é de que forma que ele vai sair, né? Eu acho que eu não quero aqui dizer que ele não vai se recuperar, né? Sim. Mas é muito difícil você acreditar que alguém possa, numa situação dessas, sair e você colocar em risco outras famílias. Você imagina o seguinte: esse monstro aqui tem 30 e poucos anos. Se ele pegar 30 anos ou 40 na atual legislação, ele vai sair com 60 anos ainda em condição de sair matando outras crianças por aí. É isso que nós queremos, né? É esse tipo de coisa. Isso é punição para alguém que tirou a vida de crianças de 4, 5, 6, 7 anos que poderiam viver até 100 anos na atual condição, né? Quantos anos de vida, quanto essas famílias perderam, quanto se perdeu em relação a esse processo. Então, não é só a questão da inibição, isso inibe, né? Claro que traz isso, mas não é só isso, né? Eu acho que não é a solução. Não é a solução. Então, nós precisamos ter a visão de que umas pessoas com esse tipo de monstro tem que ser penalizado, tem que ser responsabilizado e, na minha opinião, né, como nós não podemos mudar a legislação, inclusive a audiência pública disse isso e outros momentos também, e alguém especialista em direito pode aqui falar para você, hoje é cláusula pétrea que não pode ter prisão perpétua nesse país, não pode ter pena de morte. A Constituição bloqueou esse processo. E aí? Né? Então, mas nós podemos botar 60 anos, 70 anos de prisão, 90, e aí ele não sai antes de morrer. Mas, então, essa é uma questão. Mudar a legislação... É Congresso Nacional. Então, é Congresso Nacional. Os deputados, e aí senadores. nós tivemos aqui a audiência pública que trouxe esse tipo de discussão. Sim. Isso nós já nos movimentamos, já estivemos em Brasília, ou seja, nós estamos atacando todas as frentes para poder fazer com que as coisas aconteçam. Prefeito, financeiramente falando, o que vai ser investido? É do bolso do governo municipal? Nesse momento, absolutamente tudo que nós estamos fazendo é do bolso do governo municipal. Não há nenhum recurso novo, nem do governo do estado, nem do governo federal, para que a gente possa, de fato, enfrentar esse tipo de ação. E não é para Blumenau só, é para todas as cidades de Santa Catarina que eu tenho conhecimento, nenhuma foi contemplada com recursos, né? Então, mas essa você não participou de um evento lá que revelaram que ia ter não sei quantos milhões, o governo federal, inclusive? O governo federal disponibilizou 150 milhões de reais para apoio aos municípios a atender essa questão de violência nas escolas. Blumenau não foi contemplado. Mas né? como? Foi a cidade que teve uma... Criaram critérios que naquele critério que criaram nós ficamos de fora. Não pelo projeto. O projeto tinha condição, mas os critérios nos eliminaram antes de chegar no projeto.
lógicas. Né? Então, dentro dessa lógica, estive lá em Brasília, Aham. né? E eu acho que aqui quero fazer um destaque, fui muito bem recebido pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, apresentei a situação e eles nós encaminhamos o projeto novamente numa outra linha, igual praticamente, só numa outra modalidade, eles devem liberar R$1 milhão para a gente poder fazer o plano de contingência, que é muito pouco, mas é alguma coisa para atender essa demanda da segurança nas escolas. Lembrando, né, em matéria de valores, nós devemos investir mais de R$30 milhões nesse primeiro ano, frente a muramento, equipe multidisciplinar, vigilância armada nas escolas, imaginando hoje que a vigilância armada custa de 16 a 17, 18 milhões por ano, dependendo como vai ser o novo processo licitatório daqui a 6 meses. Então, isso tem todo um impacto nas finanças. É recurso que nós deixamos de fazer reforma de alguma escola, é recurso que nós vamos deixar de fazer a ampliação de alguma escola, é recurso que a gente vai deixar de fazer alguma ação que a gente tinha previsto para melhorar ainda mais a questão da qualidade da educação. Na contramão, né, quando a gente fala em muramento, cercamento, é na contramão daquilo que a gente estava caminhando. Sim. Nós estávamos caminhando numa linha de diminuir ao máximo os muros, abrir as escolas para quê? Porque nós entendemos que a escola é um espaço onde a família tem que estar presente. A família tem que acompanhar o processo escolar, a família tem que ver o que está acontecendo dentro da escola, a família tem que se envolver no processo da escola, porque se ela se envolve, o resultado da educação é melhor, não é o prefeito que vai lá saber o que está acontecendo na sala de aula. É o pai, é a mãe que vai acompanhar como o seu filho está se comportando, o que está acontecendo, quais são as disciplinas e o que dentro de cada disciplina está sendo passado. Se aquela disciplina atende realmente o nosso currículo, porque a gente não está lá acompanhando, né, onisciente, onipresente, onipotente, só Deus, né? Sim. E o prefeito não é. Então a gente precisa que a família esteja lá fazendo esse trabalho. O prefeito, o senhor no dia a dia conversa com o secretário de Educação, né, o Alexandre Matias, deve ter com certeza comentado, e os demais diretores escolares também, coordenadores, de como está o comportamento desses nossos alunos da rede pública municipal pós 5 de abril, ou seja, o abalo emocional, enfim, acaba até a questão de depressão para crianças de 8, 7, 10 anos. Como é que está essa situação, prefeito? O senhor tem testemunho? Nós temos casos onde crianças estão se sentindo acuadas, ansiosas em relação ao processo. Mas eu acho que esse processo também acaba sendo multiplicado, às vezes, dentro do que ele ouve dentro de casa, né? Então, nós, enquanto pais, temos que tomar cuidado no tom das nossas conversas, às vezes das nossas preocupações na frente das crianças. Mesmo que a gente não estamos falando da escola da criança, Sim. às vezes estamos falando de algo em relação a isso, né? Ah, meu Deus, como é que está essa violência nas escolas? Isso vai parar quando? Como isso vai acontecer? E a criança está ali, né? E ela vai acabar inculcando essa questão. Então, às vezes nós temos esse replicar e, claro, nós temos um desafio que dentro da unidade escolar os nossos professores sejam incentivadores. Tem uma preocupação forte nisso, por isso a equipe multidisciplinar, para a gente poder atacar esses casos onde as crianças de fato ou se sentem ansiosas ou são violentadas e agredidas no emocional ou até fisicamente no seu seio familiar, que infelizmente acontece, ou onde crianças e adolescentes sofrem bullying no espaço escolar que precisam efetivamente também do acompanhamento técnico. E isso a equipe vai fazer. Conforme eu combinei com a sua assessoria, são 13 horas e 45 minutos, estaria liberado. São 13h44 com um minuto de antecedência. Grande abraço, prefeito. Abraço. Obrigado pela oportunidade. Deus abençoe a cidade de Blumenau. Obrigado pelo prestígio mais uma vez também.